Vídeo de hoje do canal da Nicola te conta sobre o novo salário de Gerson no Flamengo. Atualizo também sobre Memphis Depay vivendo seu maior jejum pelo Corinthians. Para completar, Abel Ferreira respondeu se pode treinar a seleção brasileira. Tem novidade importante no São Paulo contra o Atlético Mineiro. Falo ainda sobre Lianco, recebendo proposta, mas calma, ele não vai deixar o Galo. Para fechar, tudo sobre Santos, W Torre e reforma na Vila Belmiro. Tem as últimas do mercado, bastidores e finanças e o anúncio da despedida de De Bruyne do Manchester City. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. Quero começar falando sobre Kevin De Bruyne, o meia belga do Manchester City, anunciou em suas redes sociais que não ficará no clube. O contrato acaba agora na metade do ano e ele vai estar livre para escolher seu caminho. A tendência é que ele vai jogar na Arábia Saudita. Já Rogério Ceni, depois do empate 1-1 do Bahia contra o Inter, alfinetou o técnico Renato Paiva do Botafogo. Abre aspas para o treinador do Bahia, que se referia à questão envolvendo o Cauli. É muito fácil você ligar para o jogador e falar para ele brigar para sair, mas não temos interesse na troca. Só um parênteses, o Botafogo chegou a sugerir uma troca do Cauli pelo Matheus Martins. Rogério prossegue, é muito fácil tumultuar o ambiente dos outros. Apresentar proposta que é bom, absolutamente nada, fecha aspas. Bora falar também sobre o Fluminense, que anunciou a volta de Renato Gaúcho, sexto retorno, ou sexta passagem do treinador à frente do tricolor. Ele chega com o maior salário já pago na história do Fluminense para um técnico. Para completar, queria contar que Luiz Henrique, ex-atacante do Botafogo hoje no Olympique de Marselha, vive fase bem legal. São 9 gols e 7 assistências que fizeram com que ele chamasse a atenção especialmente da Inter de Milão, do Bayern de Munique e do Newcastle. Já o América Mineiro desistiu, ou melhor, discutiu nessa quinta-feira o primeiro trimestre de 2025, os prós, contras, o que deu certo, o que deu errado, e a grande frustração foi a eliminação na primeira fase da Copa do Brasil, isso porque o Coelho imaginava ser capaz de chegar pelo menos à terceira fase. Com essa eliminação precoce, ficou um rombo de 3 milhões e 800 mil reais. Quero falar também sobre o Cruzeiro, sexta-feira absolutamente decisiva para Gabigol. O atacante está no Rio de Janeiro acompanhando de forma virtual o julgamento na Corte Arbitral do Esporte, que vai definir se ele vai ter de cumprir ou não aquele restante da punição por fraude no doping. Ele ainda tem mais ou menos um ano para cumprir, mas há uma convicção dos advogados dele de que ele vai ser absolvido. Qualquer novidade eu conto para vocês. Beleza? Hora de falar sobre o Santos, que espera anunciar em 14 de abril, data do seu aniversário, o acordo com a W Torre para uma grande reforma na Vila Belmiro. Negociação que dura há 15 meses. Nessa quinta-feira, representantes do Santos da W Torre estiveram na Prefeitura de Santos para debater os últimos detalhes e burocracias. Há otimismo em todas as partes para que o acordo seja enfim selado. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, o Neymar e o pai dele têm feito uma série de reformas na Vila. Essas reformas, obviamente, vão deixar de existir a partir do momento em que o estádio for derrubado. Mas ainda há dois processos importantes antes da demolição da Vila. O clube vai precisar angariar recursos com a venda de cativas e também de camarotes. Assim que houver a grana para essas duas modalidades, aí sim vai se pensar na demolição do estádio. Preciso falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro, mais especificamente de Lianco, que vive fase bem legal. O cara é capitão do time, tem sido cotado para jogar na seleção brasileira e tem proposta em mãos. Mas o torcedor do Galo não precisa ficar preocupado, a oferta é da Nike, fornecedora de material esportivo, que quer fazer do Lianco um dos seus garotos propaganda. Não é muito comum que zagueiros, especialmente atuando no Brasil, tenham esse tipo de oportunidade, mas o Lianco conseguiu, graças ao talento e também a toda a repercussão que ele tem garantido com torcedores do Galo nas redes sociais. Nesse momento o Lianco não tem contrato de fornecedor de material esportivo com nenhum parceiro. Importante lembrar também que o Lianco havia sido comprado do Southampton na temporada passada, operação que chega a 27 milhões de reais, e o Atlético é dono de 100% dos direitos econômicos do jogador.
que não pensa em sair do Galo, diz estar super feliz em Belo Horizonte e sonha com seleção brasileira. Bora falar agora sobre o São Paulo. O tricolor vive um grande jejum justamente contra o rival desse domingo no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro. São 10 partidas sem vitória, com 5 empates e 5 derrotas. Desses 5 empates, 3 por 0-0. O jogo está marcado para o Mineirão no domingo. E em Belo Horizonte, o retrospecto do São Paulo é ainda pior. Nos últimos 9 jogos, são 6 derrotas e apenas 3 empates. A última vez que o São Paulo venceu o Galo se deu em 2020, vitória por 3-0, no momento em que ambos brigavam pelo título nacional. 5 anos de jejum que podem acabar nesse domingo, embora São Paulo, que já não tem o Lucas Moura, também não contará com o Oscar. O jogador será poupado para a próxima partida da Libertadores da América. Só para fechar um noticiário São Paulino, o Tadieres demitiu Cacique Medina depois da derrota por 1-0 para o São Paulo nesse meio de semana pela Libertadores da América. Quero falar agora sobre o Palmeiras. Abel Ferreira foi perguntado sobre a chance de treinar a seleção brasileira. O questionamento aconteceu depois da vitória do Palmeiras por 3-2 contra o Sporting Cristal no Peru, estreia de ambos na Libertadores da América. O técnico português foi sucinto e respondeu da seguinte maneira: não falo sobre possibilidades. E a Leila já deixou bem claro sobre esse tema. Só para resgatar a frase da Leila, que foi concedida nessa semana, abre aspas para presidente: eu não falo sobre hipóteses. O Edinaldo nunca me procurou para conversar sobre esse assunto, então não posso ficar elucubrando. Quando tiver alguma coisa nesse sentido, eu volto a falar. E o Abel continua conosco, pelo menos até o fim do contrato. O vínculo entre as partes, Abel e Palmeiras, se encerra em dezembro. Importante garantir para vocês que o Edinaldo tem assegurado que fará, assim que tomar a decisão por um técnico, comunicado primeiro com o dirigente do clube, para depois abrir conversas com o treinador. Como a Leila assegurou que não houve contato com o Palmeiras, dá para dizer que o Abel, embora tenha sido especulado, não faz parte dos planos. Carlo Ancelotti é o sonho de consumo da seleção. Como é muito difícil tirá-lo do Real Madrid, a tendência é que a seleção se acerte com Jorge Jesus, o comandante do Al Hilal, que já demonstrou muita vontade em trabalhar à frente da seleção brasileira. Quero falar agora sobre o Corinthians. Memphis Depay vive seu maior jejum de gols com a camisa corintiana desde que foi contratado. São 7 partidas sem balançar as redes. O último gol marcado em 12 de março na vitória por 2-0 contra o Mirassol. É importante contar que desses 7 jogos, 3 deles em competições sul-americanas, onde o Memphis Depay de fato não vai bem. O Memphis já jogou 7 partidas por Libertadores e Sul-Americana e não marcou gols. Nesse novo jejum de 7 partidas sem gols, 3 delas foram em competições internacionais, 2 partidas contra o Barcelona de Guayaquil e agora o jogo de ida contra o Huracan, derrota por 2-1 em plena Neoquímica Arena. Só para completar sobre o Corinthians e também sobre o Memphis, se a bola não tem entrado como goleador, o Memphis é o maior garçom do futebol brasileiro em 2025, são 7 assistências desde o início da temporada, e ele ganha toda vez que ele se coloca para jogar, é pelo menos relacionado, e toda vez que ele marca gol ou dá assistência. O pacote de gols e assistências, ele ganha a cada 5 participações a partir de 15. 15 gols ou assistências, tem um bônus de 1,5 milhão. Chega a 20 gols ou assistência, ganha mais 1,5 milhão. Pode chegar a 25 e depois a 30 gols ou assistência. Para fechar, em relação ao Corinthians, contar que a torcida do Timão reservou todos os ingressos para o jogo contra o Vasco, marcado para esse sábado na Neoquímica Arena. Será a 31ª partida como mandante, com mais de 40 mil pessoas. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Flamengo e trazer detalhes a respeito do novo contrato de Gerson com o rubro-negro. O meio-atacante vai assinar até 2030 e, por conta dessa extensão do vínculo, terá direito a 50% de reajuste em seu salário. Gerson ganha hoje na casa de R$1 milhão por mês e vai bater R$1,5 milhão mensais, assim como Arrascaeta, De La Cruz, Michael e Danilo. Jogadores mais bem pagos do elenco flamenguista hoje são Bruno Henrique e Alexandro, que ganham na casa de R$1,8 milhão. Gerson pleiteou o maior salário do elenco, mas acabou cedendo em troca de um contrato longo. Ninguém tem dentro do elenco do Flamengo um vínculo tão grande, tão extenso como até 2030. Só para completar, Gerson também garantiu alguns bônus previstos no contrato,
caso metas pessoais e coletivas sejam alcançadas. Sobre o time, vitória por 1-0 contra o Deportivo Táchira na noite desta quinta-feira na Venezuela. O Flamengo teve longe de jogar bem, mas venceu com gol de Juninho, que em sua primeira participação na partida ele entrou no segundo tempo e tocou de peito para fazer o gol da vitória por 1-0. Flamengo que não vencia na condição de visitante pela Libertadores há 9 jogos. O último triunfo havia sido na semifinal da Libertadores de 2022, naquele 4-0 contra o Vélez Sarsfield. Só mais duas sobre o Fla. Pedro está completamente liberado pelo departamento médico, não deve reestrear no final de semana, mas tem alguma possibilidade de ganhar minutos contra o Central Córdoba na Libertadores da próxima semana. Por sua vez, Matias Vinha ainda vai depender de alguns processos, ele vai precisar de pelo menos mais 2 meses para estar em campo. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau!